Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Badaró e estou aqui novamente para a gente refletir juntos um pouco sobre o direito administrativo nos nossos estudos para concurso público, para o exame da OAB. Queria hoje tirar uma dúvida a respeito de uma pergunta que me foi enviada por e-mail sobre princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A dúvida foi encaminhada com o seguinte texto, vamos ler juntos aí. Estou estudando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mas estou com dificuldade de entender. Estou me apoiando no livro de Direito Administrativo do Vicente Paulo, e aqui fala que o STF, em muitas ocasiões, utiliza o artigo 5º, 54 da Constituição, mas não vejo onde isso pode se encaixar nesse princípio. Você pode me ajudar? Essa é a dúvida enviada pela Edilane. Então, Edilane, e outros amigos que estão assistindo, vamos tentar resolver essa questão. Em primeiro lugar, vendo do que trata esse inciso da Constituição. Esse inciso dispõe o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então está falando do devido processo legal, está proibindo que o Estado prive alguém da liberdade ou da propriedade sem esse devido processo legal. O texto a que a Edilane se refere, do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, é do livro Direito Administrativo Descomplicado. Vamos ler juntos um trecho desse livro, que é daí que surgiu a dúvida dela. Embora sejam princípios implícitos, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, tem apontado como sede material desses princípios, ele aqui está se referindo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então o Supremo tem apontado como sede material desses princípios o princípio do devido processo legal. Ou seja, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade derivam do princípio do devido processo legal. Então, tendo aí a dúvida, o fundamento legal e o texto de onde surgiu a dúvida da Edilane, vamos tentar responder a essa questão. Bom, em primeiro lugar, estamos falando desse artigo 5º. Precisamos relembrar algumas ideias com relação a esse artigo. Ele trata do devido processo legal, e processo é um encadeamento de atos tendente a produzir uma decisão do Estado. Esse conceito de processo se aplica a qualquer tipo de processo. Processo legislativo, que é o de fazer leis, processo judicial, que é o de aplicar sentenças, resolver litígios, e processo administrativo. Todos esses processos, de alguma maneira, são encadeamento de atos para a produção de uma decisão do Estado. Veja só, no processo legislativo, por exemplo, que é o processo de fazer leis. O processo legislativo tem várias normas sobre iniciativa, sobre veto, sanção, maiorias. São normas que vão ajudar a produzir a lei que é uma decisão do Estado. O processo judicial, mesma coisa. Ele tem diversas normas sobre citação, oitiva de testemunha, perícia, recurso. Tudo isso é encaminhado para a decisão do Estado que se formaliza na sentença, no acórdão. Da mesma maneira, um processo administrativo tem várias etapas, juntada de documentos, se houve vários órgãos, se juntam, às vezes, laudos, etc., para produzir também alguma decisão do Estado. A decisão pode ser uma multa, pode ser uma concessão, pode ser um ato de exoneração de um servidor, pode ser um ato de concurso público, quer dizer, um ato administrativo. E aqui nós temos a vinculação desse artigo com a nossa matéria de direito administrativo. Em regra, o ato administrativo é fruto de um processo administrativo. O ato como manifestação de vontade da administração pública, e essa é a definição de ato administrativo, ele acontece como resultado final de um processo administrativo. Então, esse artigo 5º, 54, se aplica também ao direito administrativo. Nós temos que lembrar que esse artigo, esse inciso, é uma garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado. Protege a liberdade e a propriedade. O próprio inciso diz que ninguém será privado nem da sua liberdade, nem dos seus bens, sem o devido processo legal. Ele quer, então, proteger o cidadão contra o arbítrio do Estado. O Estado, para não ser arbitrário nem nas leis que faz, nem nas sentenças que dá, nem nos atos administrativos que produz, ele pode agir com arbitrariedade. E aqui nós temos o seguinte, e vamos aqui já respondendo de fato a questão da Edilane.
Segundo esse artigo, segundo a jurisprudência do Supremo a respeito desse artigo, desse inciso, o processo deve, ao mesmo tempo, garantir a plenitude dos meios de defesa, portanto, o contraditório, a ampla defesa, e também produzir uma decisão que seja razoável e proporcional. Então, a razoabilidade e a proporcionalidade estão inseridos aqui, porque a decisão produzida deve ser razoável, deve ser proporcional. Vamos olhando aqui então, o artigo 5º tem esses dois sentidos, o sentido formal e o sentido material. No sentido formal, deve ser dado os meios de defesa suficientes para a pessoa se defender em juízo, né? O contraditório e ampla defesa. E no sentido material, a decisão que impõe restrições ou sanções que afetem a liberdade ou a propriedade do indivíduo, essa decisão deve ser razoável, proporcional. Por exemplo, se a administração pública tem diante de si um caso de, por exemplo, venda de produtos fora do prazo de validade, e a lei diz que a administração pode recolher os produtos ou pode também fechar o estabelecimento. Se a lei diz que ela pode fazer as duas coisas, ela pode escolher arbitrariamente qualquer uma das duas? Não. No sentido material, esse processo, o devido processo legal, significa que essa decisão a ser produzida deve ser proporcional. Se a administração pública pode alcançar o objetivo público, que é, por exemplo, a saúde pública, apenas recolhendo o material, ela não pode fechar o estabelecimento, porque isso seria desproporcional. Seria afetar, onerar o indivíduo na sua liberdade ou na sua propriedade de forma maior do que o necessário para o atendimento do interesse público. Então, os atos administrativos devem ser razoáveis e proporcionais nesse sentido. Portanto, Edilane, aqui nós temos essa vinculação que o Vicente Paulo e o Marcelo Alexandrino fazem no seu texto. Eu espero que possa ter ajudado um pouquinho mais a responder, a tirar a dúvida, né, ajudado um pouquinho mais no seu estudo. E queria agradecer também por você confiar em mim, assim, né, e enviar o texto. Agradeço também a todos os que estão assistindo aí às aulas e espero estar contribuindo com a formação de vocês. Um abraço, até a próxima.